Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Muito obrigado a cada um de vocês que está aqui comigo, que dispõe o coração para poder ouvir, meditar a palavra do Senhor. Essa palavra que não é uma palavra qualquer, é palavra de salvação. Palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas. Abra a sua Bíblia agora em Marcos capítulo 11, do versículo 11 até o versículo 26. É um evangelho um pouquinho longo, mas vou ler todo o texto. Acompanhe aí comigo. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta com folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tendes fé em Deus. Em verdade, eu vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando tiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam apagados os nossos pecados, louvor a vós, ó Cristo. Um evangelho longo, um evangelho muito rico de detalhes, que eu poderia abordar vários assuntos desse evangelho, mas eu queria comentar dois que me chamou bastante atenção quando eu estava lendo e meditando esse evangelho. Primeiro, quando Jesus ele vai até a essa figueira e só encontra folhas. Eu não sei, pode ser que seja só coisa da minha cabeça, mas me veio ao coração como se essa figueira fosse a nossa vida. A nossa vida. Às vezes a gente até parece um bom cristão, a gente até tem folhas, faz coisas religiosas, mas fruto mesmo de fé, de esperança, de amor, não tem. Não tem.
a gente até tem uma folhagem de bom cristão, mas fruto mesmo, Jesus não consegue encontrar em nós. E pelo jeito ele ficou bravo. E pelo jeito ele ficou triste. Tanto que amaldiçoou aqui a figueira. Jesus vai ali no templo, expulsa os vendilhões, relembra que ali não é um lugar de comércio, mas é uma casa de oração. Depois eles saem de Jerusalém e eles passam ali e encontram aquela figueira seca, totalmente seca. Uma vida cristã que não dá frutos, a tendência dela, gente, é secar. As máscaras, as fantasias, os scripts, as folhagens não se sustentam. Não se sustentam. A gente precisa da seiva, que é o Espírito Santo, para poder dar frutos. E por isso Jesus está dizendo aqui, olha, se você tiver fé, e você disser a essa montanha, se levanta e joga-te no mar, vai acontecer. A gente não pode ser essa figueira seca, sem fé, sem dar frutos de fé no mundo. É tão triste. A pessoa que se diz cristã e por tudo, já quer abandonar a igreja, já quer abandonar Deus, se revolta, se chateia. Qualquer dificuldade que tem, já briga com todo mundo, já não quer mais saber de nada. Frutos de fé. Como é que... É muito fácil ter fé quando tudo está bem, né? É muito cômodo ter fé quando tudo está bem, está tudo tranquilo, está tudo favorável. Mas quando a crise chega na minha vida, a dor chega na minha vida, o sofrimento chega na minha vida, é exatamente ali, como diz lá o livro da Eclesiastes, é no fogo da provação que o ouro e a prata é medido. É ali que a gente vai saber o que é ouro mesmo, o que é prata mesmo. Sempre digo que não é provado, não pode ser comprovado. Veja a vida dos santos. Eles passaram por grandes momentos de dor, de sofrimento, de perseguição, de calúnia, de difamação. E foi exatamente ali que a fé deles foi comprovada. Foi exatamente ali que eles provaram que amavam de fato a Deus. Quando a gente passa por um momento de dificuldade, é exatamente ali que a gente tem que dar frutos. Sabe quando tem que podar uma árvore? Jesus fala no Evangelho isso. Aquela árvore que dá fruto, poda para dar mais fruto ainda. Então a gente vai passar por podas. Mas por quê? Porque Jesus quer frutos, não quer só folha. Beleza, boniteza. Uma vida aparentemente cristã, mas na essência não é. A gente precisa dar frutos. Jesus espera de nós frutos. E não que a gente tenha só folhas. Jesus espera de mim, de você, frutos. Frutos de paz, frutos de amor, frutos de esperança, frutos de fé. Fé. A fé que remove montanhas. A fé que vence o desespero. A fé que nos faz ficar de pé, mesmo no meio das provações e das dificuldades da vida. Que a gente seja essa figueira, mas essa figueira que dá fruto. E não uma figueira só com folhas de aparente vida cristã. Não se sustenta, daqui a pouco vai secar. Não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que a gente dê frutos. Frutos de uma vida verdadeiramente cristã. Dai-nos esta graça, Senhor.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Seja um missionário, seja uma missionária junto comigo. E até amanhã, se Deus quiser.